Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos mostrar para vocês um caso de estética anterior, todo realizado através do DSD, o Digital Smile Design. Então, tudo feito um planejamento virtual desse sorriso e após todo ele fresado, escaneado através do CEREC. Então, um caso feito com alta tecnologia, resolução super rápida, um resultado maravilhoso. Então, vamos lá começar a mostrar tudo isso para vocês hoje? Então, vamos lá. Esse primeiro caso, então, eu vou fazer essa apresentação de um tratamento que envolve aí todas as possibilidades, os artifícios que a gente tem hoje em dia, da alta tecnologia, que a gente pode vincular isso à estética. Então, nesse caso, a gente faz aqui uma sequência de fotos. Essas fotos a gente acaba utilizando, então, para o DSD, que seria o Digital Smile Design. Então, são fotos, de uma certa forma, técnicas. Então, aqui a gente tem alguns marcadores para a gente possa ter a definição dessas fotos nas suas melhores posições. Então, isso a gente começa a avaliar várias características do paciente ou então até as suas próprias reclamações. A gente percebe, então, esse problema que existe nessa região anterior, do dente que ela já fez um tratamento anteriormente, dentes que já são na região anterior muito restaurados, onde foi perdido aí a proporção ideal de cada dente. A gente percebe que um é um pouquinho mais largo do que o outro. E aí, logicamente, a gente começa aí avaliando as regiões vizinhas, os dentes vizinhos. Então, são alturas gengivais diferentes, são formatos da linha incisal do dente são diferentes. Então, são todos esses fatores ou esses pontos que a gente vai aí apresentando para o paciente para que ele também possa interagir do seu tratamento. A gente faz essa sequência de fotos para poder avaliar no DSD o quanto que a gente pode fazer aumento de uma dimensão ou não, ou então se a gente percebe, deixa eu até voltar numa foto anterior aqui, se a gente percebe que essa paciente, ela com lábio em repouso, o dente aqui já está aparecendo. Então eu vou fazer, por exemplo, o meu DSD, esse planejamento digital, e eu percebo então que a proporção ideal desse dente dela é menor do que ela tem na boca. Então, numa primeira opção, a gente vai tentar aumentar o comprimento do dente. Mas uma paciente que já tem um sorriso que nem esse, que já, quando ela está com o lábio em repouso, já aparece a quantidade dessa de dentes, como é que eu vou fazer um aumento ainda maior? Então vai ficar estranho. Então a gente, numa próxima foto, a gente avalia que ela tem então um sorriso gengival. Então, de que forma a gente pode ganhar um pouco dessa proporção ideal do dente? Mexendo, logicamente, na parte rosa, que seria na parte gengival. Aí, então, fica mais fácil para o paciente entender, às vezes, a necessidade de algum tipo de intervenção cirúrgica na parte gengival para fazer essas pequenas correções. Aí, uma foto um pouco mais aproximada. Aí, a gente faz, logicamente, toda uma avaliação do que é possível. Então, esse planejamento que a gente faz inicial é para poder apresentar para o paciente as possibilidades de tratamento, o que existe. Eu posso fazer de tal maneira, eu posso seguir um caminho ou outro, eu precisaria envolver esse dente ou não. Só que a gente depois tem que fazer toda essa confirmação a partir dos exames complementares, como, por exemplo, as radiografias, no caso dela aqui, uma panorâmica, porque não envolve nenhum tipo de tratamento com implantes. Então, aí a gente agora já acaba se deparando que o dente do lado dela também já tem tratamento de canal, que o dente anterior dela, aquele que é o mais visível lá, que está com uma deficiência na parte estética próxima da gengiva, é um dente que já tem um pino metálico dentro dessa raiz. Então a gente começa agora a fazer alguns outros tipos de avaliação e de necessidades que precisam para que eu possa chegar num resultado final que eu desejo, que eu combinei com o paciente. Então aqui uma vista bem aproximada. Então a gente faz esses exames também que o paciente também tenha cada vez mais confiança do tratamento que vai ser realizado. Então são tratamentos que ela já tinha feito anteriormente e que estão aí numa excelente condição. E aí a gente percebe, por exemplo, esse dente aqui em questão. Se a gente comparar com o dente vizinho, ele já tem um pinozinho aqui dentro do dente onde foi feita aquela coroa de cerâmica. E nesse dente do lado, o fato de já ter provavelmente tido uma cárie grande, ter feito aqui o tratamento de canal, foi feito um acesso pela parte de trás do dente muito grande. Então, a uma primeira vista, a gente tem aí, às vezes, a possibilidade de realizar uma faceta. Só que como é que ou um laminado, alguma coisa que seja uma simples face da anterior do dente. Mas se eu for remover a face do dente dela, já sabendo que a parte posterior do dente é só resina, eu vou acabar, infelizmente, deixando, às vezes, frágil. Então, tem que ter uma boa avaliação, juntamente com o paciente, fazer algumas avaliações até da própria oclusão, para ver se não vai interferir. Se não, numa primeira vista, a gente vai ter a possibilidade de fazer um laminado, e se não for possível, então, fazer também uma coroa nesse dente.
Aqui o DSD propriamente dito, que seria então o Digital Smile Design, o planejamento digital do sorriso, onde a gente faz aqui toda uma avaliação. Primeiro a gente cria um equilíbrio dessa imagem. Aqui, logicamente, a gente só tem recortado a região da boca, mas essa foto é feita toda uma avaliação dela do rosto inteiro dessa paciente, para poder levar em consideração um nivelamento horizontal, que a gente leva em consideração a linha bipupilar. E aí então a gente vai começar a criar algumas características. Primeiro, a gente vai saber quanto é que mede cada um desses dentes, para saber se a proporção está dentro da ideal que a gente gostaria. A partir do momento que a gente encontra essa possibilidade, a gente vai fazer uma réplica, então, para a possibilidade a mesma no dente vizinho, a partir de uma régua de proporção. Então, essa régua de proporção aqui é uma régua de proporção visual numa vista frontal. Então, assim, essas linhazinhas, não sei se vocês conseguem perceber bem ali, daqui até aqui eu tenho um tamanho e ela vai ficando menor. Por quê? Porque é uma vista frontal, uma proporção de uma vista frontal. Não é que o tamanho do dente significa esse tamanho, é que nessa vista ele está levemente girado. Então eu vou criando toda uma harmonia para os dentes vizinhos. E nessa imagem a gente pode fazer outros tipos de avaliação. Comparar se o posicionamento do canino, por exemplo, nesse caso aqui, a gente percebe que ele está numa posição tão ideal, porque ele está numa vista mesmo frontal, bem enquadrado nessa régua de proporção. E a gente já percebe esse aqui, que ele está um pouquinho para fora, ele está levemente girado um pouco para fora. E aí é onde o paciente começa cada vez mais a entender do seu tratamento, ou da necessidade de algum tratamento mais específico. Então, por exemplo, qual que seria o tratamento ideal de eleição no caso? Primeiro, fazer uma correção ortodôntica, mas logicamente nem todos os pacientes querem passar por esse tipo de tratamento. Mas agora fica fácil para poder explicar para o paciente da real necessidade ou não, e ele vai acabar optando, porque a gente também pode resolver de maneiras mais simples, mas ele começa a compreender do que meramente eu fazer uma apresentação e falar assim, olha, antes de a gente iniciar um tratamento tem que fazer a colocação do aparelho ortodôntico. Às vezes a paciente não sabe nem os motivos. E aí essas medições que a gente faz aqui é logicamente para poder fazer a seleção de algum tipo de material e também para poder encaminhar, no caso, se for, para o envio para o laboratório, para o técnico. Então a gente vai ter um molde dessa região aqui e ele vai conseguir replicar todas essas linhas aqui em cima de um modelo de gesso, porque se a gente criar um parâmetro de medida em boca, a hora que ele levar isso para o modelo de gesso, ele vai poder criar essas mesmas linhas, essas mesmas referências, no caso desse aqui, como foi um fato dele for feito com o enceramento. Foi encerado um dente do que a gente queria como proposta sobre o modelo de gesso que ela já tinha. Agora, deixando a imagem um pouco mais limpa, a gente vê aqui os contornos, às vezes algumas possibilidades, como essa paciente mesma passou, a altura gengival, como a gente acabou envolvendo os dentes laterais aqui, o dente lateral nessa região, ele quase toca essa linha pontilhada, enquanto esse dente aqui ele está mais afastado dessa linha. Então a gente percebe que existe aqui uma discrepância visual, fácil agora de compreender, e aí também fácil de fazer um apontamento para o paciente que haveria a necessidade de uma intervenção na gengiva naquela região. Então, numa primeira conversa, a gente teve com essa paciente, ela só queria mexer nos dentes anteriores, foi até por isso que eu deixei essa imagem aqui, onde a gente só fez o enceramento dos dentes centrais, para que ela pudesse avaliar e também poder melhor entender o seu tratamento. Quando a gente faz aí uma definição melhor em cima do planejamento digital, a gente percebe mesmo que seria interessante fazer um envolvimento de alguns outros dentes para poder corrigir todas essas impossibilidades, ou essas discrepâncias que existem na boca dela. Então a gente fez daquele enceramento, cria-se um moldezinho em silicone, que seria um moldezinho para fazer um mocap, que é uma cópia então disso aqui tudo. Se eu tivesse que fazer desgaste dos dentes na boca dessa paciente, eu consigo, a partir desse tipo de molde aqui, criar o mesmo formato que a gente tem em cima do modelo de gesso. Então a gente evoluiu um pouco mais no caso dela, no tratamento, a gente até fez aqui em cores diferentes, porque a gente agora gostaria de fazer o enceramento em outros dentes. Então a gente já começa a perceber que o técnico já começa a criar dentes caninos que são mais simétricos. Então assim, uma coisa que acontece, a gente nunca é totalmente simétrico, mas a gente sempre busca pela simetria porque é mais fácil para fazer algum tipo de avaliação. Mas a gente nunca tem um lado igual ao outro, nunca um dente é igual ao outro, mas é mais fácil a gente criar esse tipo de possibilidade com simetria e na boca criar algumas vezes algum tipo de arranjo, alguma inclinação um pouco diferente para deixar cada vez mais natural.
Então, na sequência, a gente vai ir para os preparos, porque como a gente já fez a definição do que a gente gostaria, a gente vai partir para os preparos. Então, um dente que ela já tinha coroa era um dente que já tinha um pino, e ele acaba, logicamente, escurecendo às vezes um pouco mais próximo da gengiva, por já ter o tratamento de canal por mais tempo. Na sequência, a gente vai fazer, então, o preparo de todos os outros. Como eu comentei com vocês lá no início, pelo fato desse dente dela ter uma restauração muito grande na parte dele posterior, a gente está tratando esse dente da mesma forma que esse, como se fosse aqui para fazer uma coroa, tá? Então é feito um desgaste em toda a circunferência do dente para poder também ter o reforço, porque senão tem a grande possibilidade de ficar frágil. E já nos demais, a gente vai fazer preparos que são mais conservadores, que são para fazer os laminados, as facetas que a gente tem hoje em dia. Existem também as lentes de contato, que a gente acaba criando uma nomenclatura a partir do momento que a gente não faz desgaste ou faz Vocês tiveram uma certa dúvida, né? O que é lente? O que é lente e o que é faceta, né? O que é ou lente, laminado e faceta. Então, assim, o que a gente percebe hoje em dia, vamos supor, na literatura, é que está muito mais vinculado, às vezes, à quantidade do desgaste. Fazer lente de contato, que é o que a gente tem muito visto, e a gente ouve falar e acaba divulgando, é quando a gente tem a possibilidade de fazer esses tipos de preparo, esses tipos de trabalho, sem que haja necessidade de preparo no dente, sem que haja desgaste no esmalte. Só que, logicamente, são trabalhos que são muito mais para corrigir formato e, às vezes, até o posicionamento do dente. Mas, às vezes, cor, se o dente já estiver um pouco muito escurecido e eu fizer uma lâmina tão fina, já não vai mudar a cor. Então, existe uma limitação grande, às vezes, com relação a esses tipos de trabalho. Então, em cima daquele mock-up, daquela moldagem que a gente fez do enceramento, eu já fiz agora um provisório para ela. Então, agora ela já tem um provisório, já com os formatos que a gente quis a partir do DSD em boca. Essa parte aqui é uma parte muito importante, principalmente foi no caso dessa paciente, para que a gente pudesse criar uma possibilidade para ela avaliar o resultado. O provisório, né, Jean, nem sempre, a gente sempre coloca para o paciente que não é para olhar cor, textura, nada disso. O provisório ele é para ver como ficou o arranjo, Sim. como ficou a posição desses dentes, porque claro que a cor nunca vai ficar a cor que a gente vai conseguir na porcelana. Por quê? Porque o provisório normalmente é feito numa resina bisacrílica, então ela não vai ter tanto brilho quanto a porcelana, ela não vai ter aquele acabamento da porcelana. Até a própria textura, A né? textura, então aqui, é para ver mesmo o arranjo, sim. né? E aqui, logicamente, aqui foi logo na sequência que a gente fez os preparos dos dentes. Então, como às vezes é colocado um fiozinho ao redor da gengiva para criar um espaço, fica um pouquinho dessa linha ali avermelhada. Mas como a Morgana bem colocou, o provisório serve para esse tipo de avaliação do paciente. Formato, arranjo, o conforto que ele tem com isso em boca, o caso da língua, a posição do lábio e assim por diante. Cor e textura, logicamente, às vezes é difícil de conseguir nos provisórios, tá? Mas a gente já começa aqui, ó, numa foto que nem essa, perceber que a gente tem um arranjo bacana do tamanho dos dentes, do tamanho dos centrais, fica algo que fica leve para ela, fica harmônico assim para ela, entendeu? E é isso que a gente acaba proporcionando para os nossos pacientes. Então agora numa sequência a gente já fez toda essa parte de avaliação, o paciente então já aprovou o resultado do seu tratamento, está satisfeito com a sequência que a gente pode dar a partir daqueles provisórios que a gente provou com ela e ela ficou um tempo com eles, no caso aqui dela em boca em algumas semanas. Então a gente faz aí algumas fotos dos preparos, a gente percebe, ó, dentes, os anteriores que nem eu falei, eles são preparados por inteiro e esses dentes caninos e os laterais, a parte de trás dele não é preparada, é só a parte anterior, ó. É só a parte da frente, a parte de trás se conserva o dente naturalmente, então acaba sendo um tratamento mais conservador. E aí então agora a gente parte agora por uma outra tecnologia, então até então a gente comentou algumas coisas referentes ao DSD, que é uma filosofia elaborada aí pelo Christian Kochtman e pelo Liv Yoshinaga, que hoje em dia está difundida aí no mundo inteiro, e a partir de agora, nesse caso, a gente vai então acabar utilizando uma outra forma de tecnologia que são a partir dos sistemas CAD/CAM. A gente na clínica acaba utilizando o da Sirona, é um dos únicos que acaba vinculando a possibilidade desses scanners intraorais, então eu faço uma cópia diretamente de dentro da boca, não é sobre modelo ou sobre moldagem, e eu tenho na clínica a possibilidade de também já fazer a fresagem, que seria a produção do dente que eu gostaria. Isso pula aquela etapa de moldagem, Isso. né? Uhum. De mandar para o laboratório, vir para as provas, pula toda essa etapa. Isso aí. Então, como é que funciona? Essa aqui é uma câmera intraoral, que é o scanner, então é como se fosse uma filmadora 3D, que a gente vai escanear os dentes,
No caso daquela paciente, vai escanear lá o formato dos provisórios, que a gente fez então uma biocópia no caso, depois eu vou explicar para vocês um pouco melhor. Eu escaneei esse formato, com os provisórios em boca. Na sequência eu escaneei os preparos, e aí eu vou fazer o design do dente, refinamento, no próprio software, e depois eu vou colocar um bloquinho cerâmico nessa máquina aqui, que é uma fresadora. E aí ela vai produzir meu dente individualmente. Então, essa aqui é a tela do software, então a gente vai definir os dentes que a gente vai trabalhar, vai selecionar o tipo de restauração que a gente vai fazer e de que forma que a gente quer que faça. Então, dentes anteriores vão ser feitas as coroas e nos laterais e caninos serão feitas as facetas. Nesse caso, então, a gente teve aqui a possibilidade de fazer uma cópia biogenérica. O que significa isso dentro do sistema? Que ele vai copiar a maior quantidade de informações possíveis que existem já do provisório que a gente já fez, o paciente já aprovou. Então eu não preciso aqui, nesse caso, como acontece no sistema da Sirona, que me dá essa possibilidade, de que o próprio software gere uma proposta. Porque às vezes essa proposta pode ser que não venha de encontro com as nossas necessidades. Ele vai criar um dente, vai fazer um dente da melhor maneira, mas talvez não ficou no melhor arranjo. Como a gente já fez todo esse teste em boca, a gente vai agora aqui só fazer a replicação dessas imagens. Então aqui, o escaneamento do provisório dela em boca, então ela está com aquele provisório de acrílico e tal em boca, mas já tem o formato que a gente quer, a inclinação, o volume, o comprimento, está tudo do jeito que a gente já testou na boca do paciente. Aqui a gente fez, então, uma moldagem, um escaneamento também da boca com os preparos. Então, o que significa essa imagem? Talvez aí na tela vocês vão ver que está um pouquinho interpolado, fica um pouquinho pontilhado. Esse pontilhado significa que a imagem está bem sobreposta uma sobre a outra. O que significa isso? O próprio sistema me dá a possibilidade, então, a partir do momento que eu pego algumas outras áreas de referências, vamos supor, dentes lá atrás ela não mexeu. Aqui é a mesma coisa. Região gengival, ela não mexeu. Não mexeu como e de que forma? Com o provisório em boca, todas essas partes aqui anteriores e dos dentes posteriores são iguais. Quando eu tiro os provisórios, vou fazer agora o escaneamento dos preparos, essas imagens continuam as mesmas. O que então consegue fazer o software? Ele junta uma imagem sobre a outra e me cria agora a possibilidade então só de copiar, porque eu tenho então um escaneamento dos dentes provisórios e eu tenho um escaneamento dos preparos. E aí o próprio computador junta uma imagem sobre a outra e facilita o nosso trabalho. Então aqui a gente já está agora com um desenho um pouco diferente. Ó, essa imagem aqui significa que a gente já fez os dentes, já fez os designs sobre eles para mandar agora para a sequência que seria a usinagem. Então a gente tem aqui alguns pontos para poder fazer avaliações de contato, de espessura, aqui para a gente poder avaliar como é que é uma parte de baixo e a de cima, então o dente que vai ser fresado, que já está feito o design, e aí eu tenho a parte inferior. Uma outra vista, então aquele mesmo preparo que a gente viu em fotografia, logicamente isso aqui tem que ser idêntico, para que a gente possa ter imagens bem fiéis. E aqui lateralmente, o software me dá uma grande quantidade de ferramentas de análise, como por exemplo essas de contato. Então eu consigo avaliar quanto que eu quero de contato entre um dente e outro a partir dessas mudanças que existem de cores. O que quando é feito no modelo, infelizmente é feito no olho. Então a gente vai encaixando no modelo, vai ajustando, ficou apertado, bota lá um pouquinho de carbono e ajusta um pouco mais. Se ficou faltando, vai ter que logicamente repetir a peça ou vai ter que acrescentar. E aqui eu consigo fazer toda essa análise antes de começar o processo de produção. Aqui então eu fiz uma ampliação, uma vista lateral, de perfil do dente, de um central, onde é feita uma coroa inteira. Então esses pontos aqui, esse azul turquesa aqui, então é a área de contato que ele vai ter no dente vizinho. Então esse azul mais escuro é uma área que tem contato, mas é muito leve. Esse leve contorno aqui é a mesma coisa. Esse azul turquesa aqui vai ter um contato mais forte. Se a gente for ver lá, começa a ter um pontinho esverdeado, onde a gente já tem que ir lá ajustar, porque ficou um ponto em excesso já de contato. Então a gente vai lá com o próprio mouse, tem aqui uma regiãozinha que me dá a possibilidade de suavizar esse contato. E além do mais, eu consigo fazer aqui algo que dificilmente eu consigo fazer isso antes de produzir as peças. Eu consigo avaliar toda a espessura do meu material. Então eu vou lá no meu bloquinho que eu pré-selecionei, definir o que eu quero com relação ao meu fabricante e ele vai me falar, não, olha, esse tipo de material, esse tipo de cerâmica me dá a possibilidade de fazer com uma espessura mínima de tantos micrômetros, por exemplo. E aí eu vou lá determinar, não, aqui então
tá, eu tenho uma margem de segurança e aqui está tudo em excesso. Ótimo, isso eu posso tocar a o maravilha trabalho. que o Serec proporciona, né? Sim. Eu acho que a certeza, porque até então era tudo muito não achar, né? Vamos colocar um pouquinho mais aqui, mede, não ajusta, tira um pouco, era tudo muito manual, Sim. né? Até então o trabalho do dentista era muito artesanal. E aí o Serec veio para a parte do scanner, a parte da fresagem, a parte de construir todo esse dente virtual, veio com, agora é tudo muito preciso, então os cálculos são muito precisos, então os pontos de contato ficam perfeitos, né? Não fica mais aquele trabalho que, num dente o fio passa muito frouxo, no outro ponto de contato o fio está prendendo demais, na verdade fica tudo muito perfeito, porque tudo é milimetricamente calculado para aquilo ali. Né? Aí então aqui uma outra imagem do escaneamento dos preparos, só para que vocês possam entender como é que é. Então, diferente de quando tem os provisórios, aqui estão agora os escaneamentos dos preparos. Eu tenho uma imagem agora bem diferente. A gente fez até imagens semelhantes em fotografia e a gente pode até perceber a semelhança entre elas. E aí então agora a gente vai partir para a parte de usinagem. Então, com relação ao bloco que eu falei, que eu dei o exemplo para vocês para saber qual que é o material que a gente vai utilizar e assim por diante, então eu vou saber o que eu preciso aqui. Que forma de material, de textura que eu quero utilizar, de material que eu quero utilizar para poder confeccionar esse dente. Mais estético, que tenha maior dureza e assim por diante. E essa é uma imagem que a gente pode simular do bloco, então esse bloco aqui vai ser preso lá na minha fresadora e assim fica o dente dentro do bloco, onde essa imagem, esse bloco acaba sendo fresado. Para me gerar então esses dentes, essas imagens de dentes já preparados, a gente então já fez a seleção da cor, vai para a boca e a gente acaba então tendo esse tipo de resultado para poder concluir um trabalho que a gente fez uma reabilitação estética nessa região anterior. Seguindo aqui então todos os princípios que a gente tem aí do DSD e envolvendo ainda essa alta tecnologia que são dos sistemas CAD/CAM. Vocês acabaram de visualizar, então, o que existe de mais moderno na odontologia hoje, que é o planejamento do DSD, Digital Smile Design, e passar essas informações do DSD para a máquina do Serec, então, para fazer todo esse escaneamento, essa fresagem já em consultório, então, pulando todas essas etapas laboratoriais, pulando aquelas consultas de vai, volta, prova, avalia, prova de novo. Então, isso é o que a gente consegue resolver em pouquíssimas consultas no consultório mesmo. Então, a porcelana ela já fica pronta no consultório no dia. Então, é feito o escaneamento, é feita a fresagem e isso tudo as pessoas ganham tempo e qualidade, né? Qualidade pela máquina poder calcular tudo milimetricamente. Então, cada espaço, cada contorno, cada adaptação. Então, tudo fica de forma muito perfeita, né, Jean? Não, acaba sendo todo um processo mais previsível e de uma interação junto com o paciente muito grande. Então, como a gente viu aí naquelas imagens anteriores, essa aqui é, de uma certa forma, um resumo de tudo. Então, o paciente faz aqui algumas sequências de fotos e vídeos para que gerem para mim a possibilidade da criação do DSD, dessa filosofia DSD, do Digital Smile Design, onde a gente vai fazer todas essas medições e marcações e avaliação de algum tipo de necessidade específica de tratamento, para que na sequência então a gente faça o escaneamento. Então esse escaneamento é intraoral, então existem aí alguns scanners no mercado e esse especificamente o da Sirona é para fazer o scanner esse que vocês estão vendo aqui é intraoral, é uma filmadora 3D, então a gente copia diretamente da boca para que essa máquina aqui possa fresar. Então cada vez as coisas também estão evoluindo mais, estão indo para caminhos cada vez mais tecnológicos, dá uma intervenção logicamente humana menor, mas logicamente não suprimindo pessoas, porque a gente cada vez precisa de técnicos que sejam aí hoje em dia mais vinculados à tecnologia CAD/CAM. Então é algo que é um caminho sem volta, que a gente comenta e que facilita tanto a vida do profissional também como do próprio cliente, porque ele interage mais, ele participa mais, ele vê o que está acontecendo, o tempo do tratamento acaba sendo reduzido. Conhece mais os materiais que estão sendo colocados na sua boca, que até então, às vezes, tem pessoas que têm um tratamento e não sabem o material que foi feito, como foi realizado, então hoje em dia o paciente participa muito desse dia a dia, do que está exatamente sendo instalado ali. Para que a gente possa chegar em resultados finais que sejam já, ou caso uma criação de uma proposta, ou meramente uma cópia daquilo que a gente já definiu e aprovou com o nosso cliente.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. Foi um programa bastante interessante, que envolve bastante tecnologia e de filosofias novas que a gente consegue hoje cada vez aplicar mais e melhor com nossos clientes. Um abraço e até a próxima semana. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente ou liguem lá na clínica, será um prazer ajudá-los. E um beijão enorme e até semana que vem.